Exercício 28.47 do CIAS, 14ª edição. Um solenoide é projetado para produzir um campo magnético igual a 0,0270 Tesla em seu centro. Ele possui um raio de 1,40 cm, comprimento de 40 cm e o fio conduz uma corrente máxima de 12 amperes. A. Qual é o número mínimo de espiras que o solenoide deve ter? B. Qual é o comprimento total do fio necessário? Olá pessoal, então agora a gente vai fazer a resolução de mais um exercício do CIAS, 14ª edição, o exercício 28.47, e nesse problema a gente vai ter um solenoide com 40 cm de comprimento, 1,40 cm de raio para cada espira, consequentemente ele vai ter 2,80 cm de diâmetro, e nessa espira passa uma corrente sobre cada uma dessas espiras, uma corrente de 12 amperes. Com esse conjunto de informações, a gente sabe que no centro do seu solenoide você vai ter um campo magnético da intensidade de 0,0270 Tesla. E aí no nosso item A, ele quer saber exatamente qual vai ser a quantidade de espiras que eu vou ter que colocar nesse meu solenoide para que eu satisfaça essas condições aqui. Com uma corrente de 12 amperes, com um comprimento de 40 centímetros e com espiras de raio de 1,40 centímetros, eu tenho um campo magnético de 0,270 Tesla. Então, utilizando a lei de Ampère, a gente vai encontrar aqui o campo magnético vezes o comprimento do seu solenoide. Isso daqui vai ser dado como sendo N, que é o número de espiras, vezes μ0 vezes I. O que a gente está interessado é exatamente o valor de N. Então, nesse caso, a gente terá aqui N vai ser igual a B vezes 0 dividido por μ0i. E aí, com isso daqui, a gente vai simplesmente fazer a substituição dos valores que a gente tem nos nossos dados, né? Do nosso enunciado. Nesse caso aqui, essa informação do raio é simplesmente para poder dizer que o raio das suas espiras ela vai ser muito menor do que o comprimento do seu solenoide. De modo que, para esse ponto central do seu solenoide, você pode considerar que esse seu solenoide seria um solenoide infinito. Então, fazendo substituição dos valores, o campo magnético a gente tem, o L é de 40 centímetros, lembrando que a gente vai ter que fazer essa conversão das unidades para as unidades da SI, então esse nosso L vai ser de 0,400 metros, o nosso μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7, e a nossa corrente de 12 amperes. E aí com isso a gente vai encontrar que o número mínimo de espiras, o número de espiras que eu vou ter para poder satisfazer essa condição é um valor de 716 espiras. Então, essa daqui é a solução do nosso item A. Eu preciso dessa quantidade de espiras aqui para eu ter um campo magnético dessa magnitude no centro do solenoide, passando essa corrente aqui pelo nosso fio. Só que aí, o nosso problema não para aqui, né? Ele quer saber ainda, no item B, qual é o comprimento total do nosso fio. E aí, para a gente fazer isso, é muito simples, né? Eu posso simplesmente calcular o comprimento de um único fio, de uma única espira, e aí depois multiplicar pela quantidade total de espiras do nosso circuito. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o comprimento total vai ser dado como sendo N vezes o comprimento de cada espira. Qual é o comprimento de cada espira? 2 vezes π vezes o raio de cada uma dessas espiras. Então, o N a gente já encontrou aqui no nosso item A.
2πr, o R foi dado no nosso enunciado. Lembrando que a gente vai ter que fazer essa conversão aqui para unidades de metro. Então isso aqui seria 1,40 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Fazendo a substituição dos valores, a gente vai encontrar que o comprimento total desse nosso fio vai ser de 63 metros. Então, com isso, a gente encerra a resolução desse problema. Mais uma vez, a gente vai ter um problema bem simples de ser resolvido com a aplicação direta das equações, principalmente da equação da lei de Ampère.